vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Quero levantar minhas mãos, aleluia. Quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, em santidade, amor. Pai, só a ti eu ofereço minha vida e o meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Filho de Deus, recebe sim, recebe, Senhor, toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe sim, recebe, Senhor, toda a glória, a honra e louvor. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, em santidade, amor. Pai, só a ti eu ofereço minha vida e o meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Filho de Deus, recebe sim, recebe, Senhor, toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe sim, recebe, Senhor, toda a glória, a honra e o louvor. Toda a glória, a honra e o louvor. Vamos aplaudir Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus.
Amém. Glória a Deus. Boa noite para todos em nome de Cristo. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Um feriado no nosso país, mas aquele desejo de crescer mais, de aprender mais, de ter os olhos abertos para enxergar perfeitamente, conseguir ver bem longe. Jesus, quando curou aquele cego, a Bíblia diz que ele via como, a princípio via os homens como árvores. Jesus fez a oração, colocou a mão nele de novo, e ele via perfeitamente e ao longe. E a gente está aqui para ver perfeitamente, conseguir enxergar lá na frente, talvez aquilo que a gente não estava conseguindo enxergar. Deus vai tocar em você hoje, e você vai ver perfeitamente, espiritualmente falando, em nome de Cristo Jesus. Sente-se, fique à vontade, para a glória de Deus. Vocês estão vendo no altar essas 6 talhas, porque a semana que vem a gente começa um propósito muito interessante que Deus colocou no meu coração. Eu conversava com um amigo pastor e eu falava para ele a respeito dessa palavra. Ele falou: nossa, pastor, isso é muito forte. Eu tive com ele há uma semana atrás, e eu falava com ele, aquilo ficou batendo no meu coração. Lembra de Jesus na festa em Caná da Galileia? Quem lembra de Jesus na festa em Caná da Galileia? Ali aconteceu o quê? O primeiro milagre de Jesus. Foi convidado, estava na festa, no momento da festa acaba o vinho. Grande ensinamento de Deus. No momento da festa nossa, da nossa caminhada, de vez em quando o vinho acaba. Acaba uma alegria, alguma coisa acontece que tenta tirar a nossa alegria, tenta tirar a nossa paz. Só que a gente não pode jamais desprezar, ou menosprezar, ou esquecer, né, que Jesus está na festa. Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Só que ninguém deu a mínima para Jesus, como muitas vezes nós fazemos. E o que acontece? A gente tenta levar a festa do jeito que dá. A gente tenta resolver do nosso jeito. Olha que coisa, isso é uma mensagem forte, irmãos. Então a gente tem Jesus, mas não dá oportunidade de ele participar da festa. Jesus está na festa, e a gente não permite ele participar da festa. Então deixamos ele no canto e tentamos levar a festa do jeito que dá, empurrando com a barriga, como diz o outro. Maria foi até ele e falou assim: olha, acabou o vinho. Ele: que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, eu não vi. Quer dizer, eu estou aqui, mas ninguém me percebe, ninguém me dá oportunidade, então eu não posso fazer nada, até que me deem oportunidade. Maria saiu da presença de Jesus, foi até os serventes e pregou para eles. A pregação dela foi esta: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa foi a pregação. Fazei tudo quanto ele vos disser. Ela acabou de pregar, Jesus veio e ele disse então o que fazer: enchei as talhas. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que Deus me mostrou? Era como se Jesus dissesse: é só isso que vocês podem fazer. Vocês não podem fazer mais do que isso. Milagre só eu faço. Talvez estejamos tentando fazer com que a festa continue, empurrando com a barriga, dando aquele jeitinho. Não, eu vou fazer, porque se eu não fizer não vai dar. Eu vou tentar desse jeito, eu faço daquele outro jeito, eu arrumo. E Jesus só está olhando. E quando ele falar, ele vai dizer: você só consegue fazer isso se é que está fazendo isso. Que nem isso a gente está conseguindo fazer. Nem isso a gente está conseguindo fazer. O que, pastor? Encher as talhas. Então é como se Jesus dissesse: enche as talhas. Não inventa. Não inventa. Você só consegue encher a talha. Você tem capacidade só para isso. O homem não tem capacidade de fazer milagre. O homem tem a capacidade, a liberdade dada por Deus de encher as talhas. Eles encheram as talhas, Jesus fez o milagre. Então a gente tem que aprender, irmãos, a encher as talhas, a acreditar em Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus, a não tomar atitude antes de Jesus falar qualquer palavra, não tomar atitudes precipitadas. Isso é encher as talhas e esperar que Jesus se aproxime e transforme a água em vinho. Então semana que vem, todos vocês, e é muito particular, você vai encher a talha. Ninguém pode encher por você. Você que tem que crer. Se você crer, vai ver. Se você não crer, não vai ver. Então você vai encher a talha.
nós estaremos entregando para todas as pessoas um cálice com água. Você vai vir aqui em frente ao altar e vai encher a talha. E essa atitude é você dando a oportunidade de Jesus fazer o milagre da transformação em nome de Cristo Jesus. Você só enche a talha, não inventa, irmãos, não inventa. Você só enche a talha. A minha capacidade é só de encher a talha. A Marta estava ansiosa, porque queria resolver do jeito dela. Jesus disse: está tudo errado, não é assim. Enche a talha. A ordem de Maria, que pregou para os serventes, foi: fazei tudo o que ele vos disser. E ele está dizendo para você: não inventa, só enche a talha, deixa que eu faça o milagre. Então serão 6 semanas que Deus vai me usar para trazer uma palavra, para você entender que você tem a capacidade de pelo menos encher a talha, que é acreditar na palavra de Deus, e deixa que o milagre Ele vai fazer. Semana que vem então. Hoje eu tenho uma mensagem aqui que, como ela cresceu e como tem sido abençoada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Pensei que o Zé ia dar um beijo no rapaz ali. Cadê ele? Foi embora já. Brincadeira, Zé. Você trocar a Cláudia. Não, é brincadeira, Zé. Hein, Cláudia? Tem pessoa um negócio desse? Ele tinha que ter trazido você aqui em cima. Ô Zé. Fica em pé, Zé e Cláudia. Olha por quem o Zé ia trocar. Olha, o Zé ia trocar a Cláudia. Não é nem por um prato de comida. Aquilo ali é um mocotó daquele passado, irmãos, né? Pode sentar, Zé. Aquele mocotó estragado, né, irmão? Com todo respeito ao nosso irmão, ele sabe que eu estou brincando. Lucas capítulo 11, versículo 3. Quem achou, fala amém. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Irmãos, que Deus possa falar muito no seu coração. Já há alguns dias Deus tem me levado para esse mundo, irmãos, para esse entendimento. Qual entendimento, pastor? De que nós precisamos crescer depressa, irmãos, que precisamos deixar das coisas de menino e começar a querer de Deus o alimento sólido que vai nos sustentar de verdade. Esse pão nosso de cada dia, que a oração do Pai Nosso nos ensina, não é o pão com fermento feito de trigo, não, que seria um sustento para o homem natural, vamos colocar assim. É um alimento universal e que sustenta o ser humano. Acho que ninguém passaria fome se tivesse condições de comprar um pãozinho, irmãos. Mas não estamos falando desse pão. O pão nosso de cada dia é o mesmo pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que foi enviada para nós. É o Deus Emanuel, Deus conosco. Então a oração do Pai Nosso não é uma reza, ela é um modelo de oração, e o modelo de oração ensina a gente a pedir a Deus um pão todo dia, uma revelação todo dia, uma palavra todos os dias. Mas a gente não pede isso, irmãos. Quando a gente fecha os olhos, a gente não pede isso. Quando a gente tem a liberdade de pedir a Deus alguma coisa, a gente não pede isso, irmãos. Vamos lembrar lá Davi que tinha um filho chamado Salomão. Davi pregava o tempo todo para o filho dele: que Deus te dê tão somente prudência e entendimento. Meu filho, que Deus te dê tão somente, acabou, não tem mais nada, somente é somente, tão somente prudência e entendimento, prudência e entendimento. Essa era a pregação de Davi, essa tem que ser a minha pregação para você, irmãos. Você não tem que pedir outra coisa para Deus, senão prudência e entendimento. Em outras palavras, inteligência. E Davi pregou tanto, a Bíblia diz que naquela mesma noite, segundo Crônicas 1:7, naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão e disse: pede o que você quiser que eu vou te dar. Irmãos, é provocativo, hein? Deus aparecer para você e falar: pede o que você quiser que eu vou te dar. Pedir o que quiser, você entende o que quiser. É a grande oportunidade. Pode pedir o que você quiser que eu te dou. E Salomão disse: eu quero
o que o Senhor falou para o meu pai que eu teria: sabedoria e conhecimento. Agora, por que ter sabedoria e conhecimento? O Salomão diz: para eu cuidar deste teu tão grande povo, para eu entrar e sair. Quando você pede a Deus um pão todo dia, você não pode pensar, acreditar que aquele pão só vai sustentar você, que ele é só para sustentar você. Deus me dá tanto pão, irmãos. Eu louvo a Deus, eu fico vibrando com Deus, irmãos. Cada vez que eu venho aqui, e às vezes a mensagem, não tem nem como sair. Não tem não, porque quando o pastor Jaime está pregando, eu fico falando: meu Deus, fala comigo. Não tem não, porque quando o missionário está pregando, eu digo: meu Deus, fala comigo. Hoje o pastor Jaime está a respeito de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o pão que não pode faltar na nossa vida. Trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Mas isso não interessa para a gente. Então, quando a gente ora a Deus, se é que oramos a Deus pedindo: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Se a gente entrasse na presença de Deus e pedisse pão, pedisse uma revelação, pedisse uma direção de Deus, pedisse uma palavra que fosse colocada no nosso coração, não só para suprir as minhas necessidades, mas também as de quem precisar, e muita gente vai precisar, a história seria outra, irmãos. A história seria outra. Ontem eu estava em Bragança, uma pessoa me ligou, uma senhora me ligou, desesperada, chorando, separada, e ela dizendo: pastor, ele está com outra, mas eu não desisti. Eu falei assim: parabéns, você não pode desistir mesmo. Se você ama o seu marido, você quer ele de volta, você não pode desistir. Perfeito. Agora, levante-se em nome de Jesus. Falei para ela: leia Isaías 60. A Bíblia diz que quando você brilhar, eles vão sair de onde estiverem para caminhar na tua luz. Cadê o seu brilho? Só do jeito dela falar, você vê tristeza na voz dela. Não tem brilho. Como é que uma pessoa vai seguir uma pessoa dessa? A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Então, para não arriscar e cair no buraco, a pessoa fica lá, já está no buraco. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu falei assim: ora a Deus, falei: meu Deus, eu vou brilhar. Não vai ser necessário você dirigir a Ele uma palavra. O seu brilho vai ser tão intenso que vai ser percebido em nome de Jesus Cristo. Vai ser notado. E ninguém quer andar na escuridão, você pode ter certeza disso. O que eles estão pedindo e clamando é por um brilho, é por uma luz que vai nascendo em você. A Bíblia diz lá em Isaías 60, vai brilhando em você, vai surgindo em você, vai surgindo na igreja. Mas a igreja não está brilhando, a igreja não está de pé, a igreja não tem pão. Então morre de fome ela, morre de fome os cachorrinhos. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Para que eu tenho que ter pão? Versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. 2 situações, 2 casas, uma com pão, outra sem nada. Qual é a nossa casa? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha que situação. Uma casa tinha pão, porque o cara levantou, sendo importunado pelo amigo, não pela amizade, mas pela importunação dele. Ele levanta e dá para o amigo o que é mister, o que é necessário, todos os suprimentos necessários. Por quê? Porque ele tinha. Agora, aquele amigo que foi pedir, o outro estava já deitado com a família, recebeu também um amigo, só que ele não teve nada para dar para aquele amigo. Qual
tem sido a sua oração diante de Deus, irmãos? É só pensando em você, no sentido de se beneficiar? Ou você é igual o Salomão, que falou: meu Deus, me dá sabedoria e conhecimento para eu cuidar deste teu tão grande povo. Eu quero ter, meu Deus, para dar. Eu quero ter para dar. Alguém vai bater na sua porta, irmãos, com fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Você pode ter certeza disso. Jesus olhou para a figueira de longe, linda, maravilhosa, frondosa. Ele disse: vou ver se tem alguma fruta, algum figo para comer. Estou com fome. Jesus chegou perto dela e viu que não tinha nada, a não ser folhas. A gente está com aparência de crente, irmãos. A gente está com aparência de cristão. Só que quando as pessoas chegam perto para comer alguma coisa de nós, a gente não tem pão suficiente para que sobre para essas pessoas. E elas estão morrendo na nossa frente, irmãos. Elas estão definhando na nossa frente. Marcos capítulo 6, 35. Marcos 6, 35. Evangelho de São Marcos, um pouco antes aí, versículos. Eu vou ler do versículo 34 ao 38, tá? Amém? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. Você ouviu isso aqui, irmãos? Você ouviu isso aqui? Você está vendo como é que está sendo a atitude nossa? É parecida com esses discípulos. A gente está fugindo da responsabilidade. A gente não está tendo o que comer. Se você pegar o capítulo 8, aqui ó, só dá uma lida aqui, o versículo 2. Tenho compaixão, Jesus falou, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Quando deveria ter pelo menos um pão cada dia, irmãos. 3 dias estão comigo e não tem o que comer. Mas por que não tem o que comer? Porque estão perto de mim pelo que eu faço. Eles estão me seguindo pelo que eu faço e não por quem eu sou. Foi o que ele falou para a multidão logo depois de ter matado a fome de quase 20 mil pessoas. Que foi nesse caso. Vocês vieram atrás de mim, não foi por causa do milagre, mas por causa do pão que vocês comeram e saciaram a vossa fome. A gente está aqui, irmãos, pelo que ele faz, ou porque ele é Deus? Não precisa responder não, é você com ele, irmãos. Falar aqui é muito fácil. Falar aqui é fácil, irmãos. Você engana qualquer um, eu engano qualquer um. Aqui dentro eu engano qualquer um. E os discípulos chegaram: Senhor, despede, dispensa. Quer dizer, não quero nenhuma responsabilidade. Que eles comprem comida pelos caminhos aí, para que não morram. Jesus disse: vocês vão dar de comer. Como, Senhor? Como é que a gente vai dar de comer? E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Não tem como, Senhor. Como é que a gente vai fazer para dar de comer? A gente não tem dinheiro, se vira. Problema seu. Problema seu de que está com Jesus há 3 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 25 anos, 30 anos e não tem o que comer. Problema seu. Se vira. A gente está indo a Deus, irmãos, e pedindo o pão nosso de cada dia.
para só suprimento nosso? Ou a gente é como Salomão, para eu cuidar desse teu tão grande povo? Não pensa você, irmão, você está aqui só para se beneficiar de Deus. Você tem um chamado de Deus, irmãos. A ordem do ide é para todo aquele que crê. Eu creio. Você crê? Então o ide é para você também. Pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa ordem é para quem crê. E a gente está querendo o quê? Fugir da responsabilidade, Senhor. Ou quando vem para a gente manda para o pastor, manda para o obreiro, manda para a irmã fulano de tal. Fala, eu não tenho. Senhor, como é que a gente vai alimentar? A gente vai pegar 200 dinheiros para comprar pão para esse povo todo? Jesus disse, vocês vão dar de comer. Aí a Bíblia diz aqui, ó. E disse-lhes, e ele disse-lhes, Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Fala para mim, irmãos. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se eu tivesse 5 pães e 2 peixes aqui, irmãos, eu conseguiria alimentar um povo que 3 dias está sem comer? Hein? Esse povo aqui, irmãos, eu alimento com 5 pães e 2 peixes? O irmão falou que come sozinho. Sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade, tem uns que comem sozinho mesmo. Irmãos, eu consigo alimentar esse grupo de pessoas que estão aqui com 5 pães e 2 peixes. Na hora que Jesus falou assim, vocês vão dar de comer, Senhor misericórdia, como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem problema de vocês. Vocês vão dar de comer. Como, Deus, Senhor? O que vocês têm? A gente tem aqui 5 pães e 2 peixes. Há tanto tempo com Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, irmãos. Há 25 anos, só tenho 5 pães e 2 peixes, irmãos. Há 1 ano com Jesus, você só tem 5 pães e 2 peixes. Deus não tem te dado mais nada, irmão, parou aí. Ou você tem ido a Ele e tem esquecido de pedir, meu Deus, me dá um pão todo dia. Me dá uma palavra todo dia, meu Deus. Me dá uma mensagem, meu Deus, fala no meu coração. Chega a ser chato, tem que ser chato. Porque quando eu leio a Bíblia para buscar uma palavra para vocês, e parece que eu vou lendo e não vou tendo nada, eu passo até mal, irmãos. Eu quero algo novo, eu quero uma palavra, eu falo, meu Deus, tem que ser uma palavra, meu Deus, para tocar no coração. E deito, irmão, às vezes eu leio, estudo, vou deitar sem nada. Quantas vezes sem nada, irmãos, para dar no outro dia? Talvez muitos textos, até uma experiência por tanto pregar, mas não aquela, sabe? Aquele pão, aquela revelação. E eu deito pensando nisso, eu levanto pensando nisso. Eu às vezes venho no carro e falo, meu Deus, eu preciso do Senhor. Misericórdia de mim, meu Deus. Virá um povo que vai querer ouvir a tua palavra, meu Deus, ele não pode voltar vazio. E Deus sempre chega e dá para a gente. Deus sempre dá, irmãos. Eu estou dizendo uma revelação, irmãos. Eu posso pregar qualquer parte da Bíblia, irmão, qualquer parte da Bíblia eu posso pregar. Mas não com inspiração, ali por experiência. Como faz o artista. O artista pode interpretar qualquer texto. E eu não quero interpretar o texto. Eu quero que Deus fale no seu coração e te ajude. Dá-lhes voz de comer, Senhor, como? Se vira. Está tanto tempo comigo, você está fazendo o quê? Você está me seguindo por quê? Porque você tem se aproximado de mim? Só porque eu curo? Porque eu abençoo? Porque eu prospero? Ou porque eu sou o Senhor? Coisa séria, irmãos. O pão, cadê? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Salomão, pede o que você quiser que eu te dê.
Dá-me, pois, agora, segundo Crônicas 1:10, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar, decidir por este teu tão grande povo? É você quem vai decidir por este grande povo que Deus colocou próximo de você, que vai te pedir ajuda, vai pedir um pão para você. Agora, qual é a tua casa? O que tem nessa casa? Você é aquela casa que vai receber um amigo, você vai dizer, espera aí, que eu vou pedir ajuda, porque aqui em casa eu não tenho nada? Ou você vai ser a casa daquele amigo, que já está até deitado, irmãos? Isso é sinal de descanso, de quem está farto de pão. Embora seja meia-noite ou mais de meia-noite, você tem pão para dar, irmãos. Você tem alimento para alimentar as pessoas. Na hora que chega o auge do problema, meia-noite, o ápice do problema, você está deitado, irmãos. Você está descansando. Enquanto outros estão de pé, desesperados, buscando pão. Tomara que quando bater na sua casa, seja aquele amigo que já está com a família em descanso, protegida, guardada. Quer dizer, para mim não falta nada. Você quer? Então toma. Glória a Deus. É disso que a gente precisa. De orar a Deus todo dia, de dizer, meu Deus, me dá um pão. Me dá um pão todo dia, meu Deus. Não deixa faltar não, todo dia eu quero um pão, meu Deus. E Deus tem um pão todo dia para todos nós. Uma revelação, uma palavra, irmãos. Eu não sei se você já experimentou pedir a Deus um pão, uma revelação, irmãos. Uma palavra que vai ajudar você, mas vai ajudar qualquer pessoa que ouvir o que você tem para dizer em nome de Cristo Jesus. Eu já falei, irmãos, eu no começo eu pregava a mensagem de muita gente, como prego até hoje. Eu pego uma mensagem do pastor Jaime, do missionário Soares, mas peço a Deus, meu Deus, me dá um pouquinho mais. O Senhor deu para eles, dá para mim também. E Deus dá, irmãos. Mas quantas vezes eu preguei as mensagens do missionário, do Kenneth Hagin, quantas vezes, eu pregava na íntegra. Eu lembro que uma vez o missionário deu uma mensagem, onde está Deus que me fez? Eu não tinha videocassete não. A minha televisão era uma preta e branca. Logo que eu casei, os irmãos de São José dos Campos me deram uma televisão usada a preto e branco. Aí eu lembro que estragou o alto-falante da televisão. Então você tinha imagem, mas não tinha som. Eu falei, está amarrado, hein? Sem dinheiro. Aí eu fui abrir a televisão, tomei um choque. Aí eu peguei o alto-falante, aí o missionário ia dar uma mensagem, que era essa onde está Deus que me fez. Aí eu falei, caramba, eu tenho que gravar essa mensagem. Aí eu peguei um gravador, peguei um fio, eu não sei o que eu fiz lá. Só sei que eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que eu consegui gravar. Botei um toca-fita assim, com a fita, liguei o alto-falante dele aqui, lá na televisão. Foi uma loucura, por isso que eu tomei choque. Consegui gravar. Eu ouvi tanto aquela mensagem, que eu preguei na igreja, parecia que era minha. Parecia que era minha. Mas idêntico, até os exemplos do missionário, né? As brincadeiras que ele fez na mensagem. Mas eu ouvi tanto, que na hora que eu comecei a pregar, eu falei, nossa, esse pastor prega pra caramba. É que eu pregava a mensagem do missionário. Mas me abençoou muita gente, abençoou. Só que um dia eu falei, meu Deus, eu também quero. Me dá um pão para mim, meu Deus. Me dá uma revelação. E nunca vou esquecer, irmãos. Eu era pastor em São José dos Campos. Foi a primeira mensagem revelada no meu coração que Deus me deu. Que eu estava dentro do ônibus, indo para gravar no Rio de Janeiro. Eu saí de Duque de Caxias, pegando um ônibus para ir para Jacarepaguá para gravar. Eu gravava o louvor. E dentro do ônibus, Deus me fez lembrar de uma palavra. Confirmou tudo aquilo que Deus estava me dando. Eu comecei a chorar dentro do ônibus, comecei a orar em línguas. Virei a cara para o vidro assim, escondendo, chorando e falando em língua. Foi a primeira mensagem que Deus deu para mim. Para mim, de lá para cá, nunca mais faltou pão. Glória a Deus por isso, irmãos.
Você vem aqui, você pode ter certeza que sem pão você não fica. Só que você tem que falar a mesma coisa. Meu Deus, eu quero esse pão todo dia, eu quero aprender. Se o meu pastor não tiver inspirado para me dar, meu Deus, na hora que eu buscar na Bíblia Sagrada, o Senhor vai me dar em nome de Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Porque vão bater na nossa porta, vão nos ver de longe, nos avistar de longe, frondosa, né? Parece que é, e vamos ver na hora que chegar perto. A hora que chegar, você não pode decepcionar aquela pessoa, em nome de Cristo Jesus. Dá-lhes voz de comer. Como? Se vira. Você está tanto tempo comigo e não tem pão? Você está 3 dias comigo, 3 anos, 10 anos, 50 anos, e não tem pão? Está tanto tempo comigo, só tem 5 pães, 2 peixes, não dá para nada. Jesus foi e abençoou, lindo isso aqui, né? Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixes, falou para os discípulos, distribui. Imagina a cara dos discípulos, distribuir, Senhor, 20 mil pessoas, pode dar. E eles foram lá, dando pedaço para um, pedaço para outro, pedaço para um, peixe para um, peixe para outro, peixe para um, para outro, foi dando, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 20 mil pessoas, todo mundo comendo. Jesus falou assim: agora recolhe o que sobrou, por favor. Como é que é, Senhor? Recolhe. E recolheram 12 cestos cheios. Se eles não tinham de sobra, Jesus tinha de sobra. E se você for a Ele, fala: meu Deus, eu quero ter de sobra, eu quero ter de sobra. Eu quero chegar aqui, dar uma palavra, matar essa fome e sair na esquina ali, uma multidão chegar perto, eu dar uma palavra, matar a fome, eu chegar no estacionamento, alguém pedir, eu tenho que ter de sobra, irmãos. Aquele rapaz pediu 3 pães, foi lá na casa do outro dormindo, meia-noite, me dá 3 pães. Você virou padaria, me dá 3 pães. E o rapaz se levantou e deu o que era mister, deu o que era necessário, deu o suficiente, deu aquilo para suprir. É arriscado alguém pedir 3 pães e você voltar a pé para casa, com fome. Não, que você dê os 3 pães e vá para casa ainda farto de muitos pães, em nome de Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus, pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Olha para o pastor Josias aqui. Não peça uma agulha agora para Deus, hein? Peça pão. Peça uma palavra, peça uma revelação de Deus. Você vai dar de comer, irmãos. Você vai dar de comer. Não dispensa não, não foge da responsabilidade. Fala: meu Deus, manda para outro. Não foge não. Dê de comer você. Na hora que a gente começar a orar, ora assim: meu Deus, eu quero um pão todo dia, eu quero uma palavra do Senhor todo dia. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar.